Olá, gente, boa tarde. Estamos chegando aqui para mais uma live das perguntas, né? Nesse meu programa. Hoje é o 23º dia, né? Olha só. 23 perguntas para colocar vocês para pensar, né? E refletir e sintonizar com o que é mais verdadeiro para vocês ou não, né? Então, hoje eu trago uma outra pergunta, né? Um outro questionamento para a gente conversar. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Denise Fracaro e eu trabalho com terapias holísticas, trabalho com atendimento à distância e presencial, né? No momento, bem mais à distância do que os presenciais, né? Ficamos a quarentena inteira sem atender presencialmente, e é um atendimento que tem bastante proximidade física, né? E, enfim, a gente faz o que é possível fazer, né? Graças à física quântica, que já desvendou para a gente os mistérios da energia, né? A não localidade permite que a gente trabalhe a energia de qualquer pessoa em qualquer lugar, né? Oi, Nê, oi, Sheila. Então, isso é possível graças a essa questão de... A energia não tem essa questão de tempo, espaço, né, de lugar. Então, a gente segue atendendo com as ferramentas mais adequadas, né, para esse trabalho. Tem muita coisa que dá para usar, né? Tem muita coisa que dá para usar. A cura quântica estelar não tem nenhum tipo de prejuízo em se fazer à distância, funciona tanto quanto, e para algumas ocasiões eu acho que é até melhor, né? Fazer à distância. E barra de axis é que não se pode fazer à distância, né? Mas todo o resto dá, inclusive imanterapia, cristais, aromaterapia, né? Você fala assim, nossa, mas como você vai colocar o aroma se a pessoa está a 500 quilômetros de distância, né? Tudo é possível, impressionante como é possível. E eu acho muito mágico, muito gostoso, né? Fazer esse tipo de trabalho. Realmente é uma coisa que me encanta. E todo dia a gente acaba descobrindo novas coisas, né? Então, me veio essa inspiração hoje de falar desse piloto automático, né? Não é o piloto automático que o pessoal coloca nos aviões quando eles estão em modo cruzeiro. Mas o que é esse piloto automático, né? Enfim, vamos lá. Há uns anos atrás, não muito tempo, eu comprei uma revista daquelas Bons Fluidos, e tinha um artigo que falava sobre a pressa, tá? Oi, Emília. Falava sobre a pressa e foi muito interessante eu ter lido aquele artigo. Era uma edição de dezembro, de final de ano, então estava falando das coisas para o ano seguinte, e o pessoal fica fazendo esses desejos de ano novo, essas coisas todas. E o que me chamou a atenção foi esse artigo, se não me engano, da Márcia De Luca, mas eu não tenho certeza agora. E a partir daquele dia, eu não usei mais relógio, né? Tanto é que eu tô com a minha pulseira indígena aqui, né? Que eu comprei da minha sobrinha, que vai para a Amazônia toda hora, ou ia, né? Enfim. Mas relógio, eu tinha coleção. Eu adorava relógio. Sempre comprava um diferente. E eu sempre vivi no cronômetro, né? No cronômetro, porque com 3 crianças para levar e buscar, e eu tentando trabalhar nos intervalos, e todas as atividades que elas têm, mais tocar a casa, e etc, né? A gente fica pilhado mesmo, né? É uma vida insana, né? A vida que a gente levava antes de entrar na quarentena era realmente uma vida insana. Então, mas o que me chamou muita atenção foi que ela falava sobre a pressa. Por que a gente tem tanta pressa? De fazer tudo com pressa, de terminar de comer com pressa. É tudo fast, tudo McDonald's. Vai namorar, namora com pressa, entendeu? Você tem que ir aonde, gente? Pensa, né? E muita coisa a gente faz com muita pressa. E isso,
o que acontece? A gente entra nesse modo automático, né? Quando você vai aprender a dirigir, aprender a fazer uma receita nova, você fica lá ligado, presta atenção, né, em todos os comandos que você tem que dar, nos carros que estão passando, na seta, no freio, e você se atrapalha todo. Depois que você aprendeu a dirigir, você faz 15 mil coisas enquanto está dirigindo, porque você já aprendeu, você põe aquilo no seu automático. Quando a gente coloca no automático, a nossa mente, né, o nosso cérebro já criou aquelas sinapses com um caminho pré-definido e ele vai seguir aquilo. Eu já falei disso, é um programa que fica instalado como dirigir. Ok, tá lá, o programa tá instalado. A gente só vai lembrar que tá dirigindo se aparecer uma bicicleta de repente no meio do caminho, se tomar um susto, né, alguma coisa de tirar desses devaneios que a mente fica, e a gente às vezes sai daqui, na Zona Sul, eu chego lá na Cantareira, não sei nem que caminho eu fiz. Eu não sei que caminho eu fiz. Eu botei lá, fui seguindo a rua, a minha cabeça, eu telefonei, falei com outras pessoas, e aí a coisa vai, e você não sabe onde você tá. Você chegou. Como você chegou? Não é? Então, tem vantagens em você ter esse piloto automático para essa vida insana que a gente leva, porque ele permite que você faça as coisas cada vez mais rápido, e você, enquanto faz uma coisa, você dedica a sua atenção a fazer outras. Então você fica multifacetado ali, né? Multitarefa, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo. A qualidade com que você está fazendo cada uma dessas coisas já é outra história, mas você faz um monte de coisas ao mesmo tempo. E a gente se acha quando a gente consegue fazer, né? Dar conta dessa agenda maluca que a gente tem, né? Estamos tendo uma oportunidade de rever isso também. O fato é o seguinte, quando você entra nessa pilha de fazer um monte de coisas, você põe tudo no automático, você acaba dando mais tarefas para o seu piloto automático, para ele desempenhar mais coisas, porque você não tem paciência, não tem interesse nessas outras coisas também. Então, se tem 15 festas infantis para você ir num mês, chega uma hora você não aguenta mais ir em festa infantil. Então você vai, mas não é você que vai, você está lá de corpo presente. Mas a sua cabeça está em outro lugar, você está no celular fazendo outras coisas, você não está presente. Você apenas tem um corpo lá e a sua cabeça está em outro lugar. Então, o que o Eckhart Tolle fala, né, do poder do agora, a gente tem que ter a mente onde os nossos pés estão, para ter uma certa qualidade, né, e ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio a gente consegue entre o fazer e ser, que o Amit Goswami chama de do, be, do, né? Parece coisa do Scooby-Doo, né? Não é. É do de fazer, be de ser. Então, ser, fazer, do, be, do. Para você ter o equilíbrio entre o sono e a atividade, para você ter o equilíbrio entre comer e o jejum, né? Entre uma refeição e outra. Para você ter o equilíbrio do pensar e do simplesmente contemplar, né? Não estou nem falando aqui de meditação, mas você ter um espaço de contemplar, de não fazer nada, né? E criança ter tempo para brincar, sem ter um objetivo específico de aprender algo com aquela brincadeira, brincar apenas por brincar, né? E aí esse equilíbrio a gente perde quando a gente vai colocando essas coisas no piloto automático. E esse piloto automático, não sei se vocês assistiram aquele filme Clique, do Adam Sandler, que ele faz filmes bem engraçados, né? Sempre fazendo comédia e tal. E a história que conta, ele vai consertar um eletrodoméstico numa loja, lógico que ele entra numa parte de assistência técnica que era uma parte que não existia, né? Então era um sonho, um devaneio total dele. E ele acaba sendo, o cara oferece, oi Lili, beijos. O cara oferece para ele um controle remoto universal que vai poder acelerar a vida dele
nas coisas que não interessam para ele fazer. Então ele começa a acelerar o quê? Ele começa a acelerar as brincadeiras com as crianças que ele não queria, ele começa a acelerar... Oi, Márcia. As reuniões chatas no trabalho, ele começa a acelerar um monte de coisas na vida dele. Tipo, chega no final do ano, ele não sabe o que ele viveu, né? Ele chega pra mulher dele e fala assim, puxa, eu não vi nosso cachorro. Aí ela fala, cara, o cachorro morreu. Aí ele, Ele olha pro menino e fala, quem é esse garoto? Ela fala, é seu filho, cresceu, né? E onde você tava que você não viu? Por mais que seja um exagero, que é quase que uma caricatura, né? Esses filmes assim, como você não reconhecer seu filho, né? Enfim, mas será que a gente não faz isso de quando em quando, de simplesmente passar a bola para esse piloto automático e deixar ele viver partes da nossa vida, enquanto a gente está com a cabeça, sei lá, na internet? Buscando o quê? Se a gente não está vivendo a nossa vida, quem está? Alguém tá? E o fato é assim, esse piloto automático, ele vai ganhando tanto corpo, tanta presença na sua vida, se você continua fazendo essa delegação, né? Você vai delegando coisas para ele, ele vai ganhando tanto corpo que ele vira como se fosse uma entidade. Ele não é um espírito em separado, né? Um espírito de um outro ser que vem e acopla em você. Mas ele acaba sendo como se fosse, porque ele acaba virando quase que uma entidade que cuida de coisas da sua vida que você não tá afim de ver. Aí assim eu te pergunto, você sai na rua, oi Lígia, você sai na rua e deixa seu carro com as 4 portas abertas? Você deixa a sua casa com todas as portas abertas? Olha, não tô afim de limpar minha casa, não tô afim de cuidar, eu vou deixar aí alguém que venha e cuide, né? Eu não tô afim, não tenho paciência. Se tem partes da sua vida que você não tem paciência para elas, você tem escolha de modificar, de criar coisas diferentes, de criar rotinas novas. Você sempre tem escolha. Então, quando você delega, você finge que não tem escolha. Você finge ignorante e tipo, tô nem aí, né? Você finge que não se importa. E isso você finge que não se importa também com as pessoas que estão na sua vida, e você diz que não tem escolha. Você faz como se não tivesse escolha, e você vai passando a bola. Aí quando você chega com 80 anos, está para morrer, você vai dizer que não viveu a sua vida. Você vai se arrepender do quê? O que você fez com o seu tempo? Né? O que eu queria chamar a atenção de vocês hoje é para... Tem pessoas que são muitas áreas, mas tem pessoas que são poucas áreas, né? Cada um tem o seu jeito de levar a vida. Então, assim, começa a prestar atenção nas áreas em que você faz as coisas de forma muito repetitiva. Que você... Não é que você tem que ser extremamente criativo em tudo que você faça, né? Mas que é robô, fica aquela coisa mecânica. Você faz de forma mecânica, até o jeito de responder e reagir às pessoas quando elas te incomodam por algum motivo. Às vezes a gente reage de forma mecânica. Você fala assim, por que eu falei aquilo? Quem foi que respondeu? Se não fui eu. Então, assim, vamos ficar atento, porque à medida que a gente vai delegando as coisas... E se a gente delegar e chegar num ponto que a gente não viveu a nossa vida, vai ter valido a pena? Porque você está muito ocupado com o quê? O que está na sua mente que não está acontecendo, que você finge que não vê? O que você finge que não sabe, quando você sabe e você não faz?
E aí você vai deixando passar. Qual que é a sua ideia de deixar a vida passar? Ficar olhando pela janela, a vida acabar? Esperar o quê? O final de semana? A aposentadoria? Você não vai nem saber quem você é mais depois. Então, assim, esses pedaços da gente que a gente vai soltando pelo caminho, tem como você resgatar, tem como você acessar e você criar a partir de toda a energia que você tem. Só que se você vai passando para frente, não é? Então, pode ser... Por que as pessoas fazem isso, né? Porque não tem paciência, porque já se transformou num vício, né? Você saiu daquele modo da fase que você está no aprendizado, aí você fala assim, não, já aprendi isso aí, não quero mais saber, né? Já desinteressou. Então você pula de um assunto para o outro, de um assunto para o outro assim, e não aprofunda em nada, né? Ou pode ser que você realmente está num processo de fuga. Fuga, porque você não quer olhar no espelho, você não quer saber como está a sua vida, você não quer saber se você é feliz, se você tá contente, está satisfeito. Você está num processo de fuga de você mesmo. Aí a gente tem uma baita de uma oportunidade, que é uma vida humana, que é uma raridade, se você for pensar a quantidade gigantesca de seres de outros reinos, né? Vamos falar insetos, animais, plantas. A gente podia reencarnar de qualquer outra forma. Mas a gente tem essa oportunidade de encarnar como humano com todas as faculdades e inteligência e habilidades que a gente tem para empurrar a vida porque não está afim, porque tá cansado, porque... não quero mexer nisso. É um desperdício, né, gente? Vamos combinar que é um desperdício? Eu acho um baita desperdício. Então, era isso que eu queria perguntar para vocês hoje, né? Porque enquanto a gente está nesse processo de fuga e a gente não está percebendo, a gente se concentra no que a gente mostra e não no que a gente é. E enquanto a gente delega, a gente não é senhor do nosso castelo, que é o nosso corpo. A gente não é senhor de nós mesmos. A gente vai passando a bola. É uma escolha? É uma escolha consciente ou é uma escolha inconsciente? O que vocês acham? Tem uma luz no fim do túnel aí que você consegue ver e abrir essa porta e se olhar de verdade? E falar, cara, isso aqui tá uma meleca, não tá funcionando a minha vida. Por isso eu tô fugindo dela. Né? E cuidar de criar uma vida diferente, de escolher coisas diferentes, escolher trabalhos que sejam mais satisfatórios, relacionamentos que sejam melhores, em vez de ficar patinando, fingindo que tá tudo bem. No final das contas, ninguém vai te cobrar nada. Você simplesmente desperdiçou. Quem vai te cobrar? A vida é sua, né? Aí você faz o que você quer com ela. Então, vamos começar a investigar onde a gente está deixando o nosso piloto automático ligado por muito tempo e se desconectando de nós mesmos, desperdiçando essa delícia de vida. Bora lá? É isso, gente. Se vocês não têm nenhuma pergunta, então eu vou encerrar. Tem alguma pergunta? Oi, Nicoline. Alexandre. Então, vocês têm alguma pergunta? Nicoline chegou agora, vai falar assim, ei, você tava falando o quê? Né? Vamos ligar o piloto automático e preparar a janta, não é isso? Então é isso, gente. Deixo vocês nessa noite fria,
né? Bem fria, que aqui tá fazendo um baita de um frio. Com o seu piloto automático ligado no modo lento, no modo turbo, ou no modo all inclusive, né? Qual a pergunta que eu não fiz e que se fizesse agora mudaria toda a minha vida? O que mais é possível, né? Qual é a pergunta? Aí vai, né? Quem quer realmente mudar a vida? Quem quer realmente mudar a vida, né? Você tem resposta para essa pergunta, Alexandre? Brinquedo não. Fazer perguntas assim é para quem tem coragem mesmo, né? Não é para todo mundo, nem é para todo momento. Chegou atrasado, eu tô encerrando. Então tá, depois você volta, você assiste, tá bom? Depois você assiste. Eu vou encerrar, gente. Um beijo no coração. Até amanhã. Amanhã é quarta, tá? Na sexta-feira eu vou ter uma companheira aqui, a Sumaya Thomas, pra gente falar de trabalho e maternidade, tá? Ela tem um trabalho específico sobre essa fase difícil de adaptação, né? Das mães e das crianças nesse processo, né, de ter filho e seguir trabalhando, né? Então é isso. Amanhã... Qual vai ser a pergunta de amanhã? Não sei. Vou pedir inspiração e vamos ver o que vem, né? Então, sem pressa, né, gente? Sem pressa. Sem pressa. Vamos curtir a vida, né? Do. Com equilíbrio. Beijo, gente. Até.